Hey guys, what's up? Teacher Breno here. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 8 maneiras de como nós podemos começar a pensar em inglês. Mas como assim pensar em inglês? Na verdade, quando a gente aprende inglês, o ideal seria que a gente aprendesse de uma maneira que a gente pensasse em inglês. E não pensar em português para depois traduzir para o inglês e você falar. Porque dessa forma vai te travar um pouco a fluência. Então, o melhor a fazer é a gente começar a pensar em inglês. Mas como que a gente vai conseguir pensar em inglês? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 8 maneiras para a gente começar a pensar em inglês. A primeira maneira é evite usar dicionários bilíngues. Tá? Sabe aquele dicionário que tem português-inglês ou inglês-português? Evita usar ele. Eu falo com respeito também a tradutor, tá? Às vezes, numa coisa que a gente não consiga entender mesmo o significado da palavra, aí a gente pode ver uma palavra ou outra. Mas evite usar dicionários bilíngues, tá? Que isso vai travar o seu aprendizado. Então, que tipo de dicionário seria bom? Nós temos vários dicionários de inglês para inglês, tá? E quando a gente vê o significado da palavra em inglês, a gente acaba aprendendo mais e também eles são no modo muito simples. Então é fácil da gente entender, tá? Use esses dicionários de inglês para inglês que ele fica bem melhor gravado na sua mente e você aprende muito mais com eles. Alguns dicionários que eu recomendo é o dicionário da Oxford, ou então o dicionário da Macmillan, tá? São dicionários bons de inglês para inglês e que você pode adquirir aí em alguns sites que tem para venda. O segundo método que eu falo para vocês é aprenda vocabulário em frases, não palavras isoladas, tá? Se você vê uma palavra lá, você vê aquela palavra sozinha, você vai esquecer ela logo. Coloca ela numa frase, escreva essa frase e aí você vai poder ter conhecimento do contexto. Você vai lembrar do contexto, você já vai lembrar o que significa aquela frase. Tá? Então aprenda o vocabulário novo em frases, sempre coloque em frases. O terceiro é comece a usar o vocabulário assim que possível. Então, toda vez que você aprende uma palavra nova, tenta colocá-la em prática de alguma forma, tá? O quarto é uma coisa que me ajudou muito e me ajuda ainda hoje. Você pode parecer que é meio estranho a hora que você vê, mas de verdade, funciona. Fale com você mesmo em inglês. Então, sempre que você está pensando, tenta pensar em inglês, não custa, né? Você não vai ter nem vergonha com você mesmo. Então, você tenta pensar em inglês. Toda vez que você está pensando em alguma coisa, como que eu poderia falar isso em inglês? Aí você pensa e fala com você mesmo em inglês. Isso é uma forma de te ajudar a praticar também. O quinto é, imagine situações do dia a dia e elabore conversas em inglês. Então você vai imaginar uma situação, se eu chegasse lá, como que seria o tipo de conversa? E você faz essa conversa, você mesmo, para você mesmo. Você pergunta, você responde. Você tem uma conversa com você mesmo em inglês. Isso vai te ajudar na fluência também. O sexto que eu digo para vocês é, grave você falando em inglês. Então, você gravando, você vai ouvir e vai falar, minha pronúncia tá mais ou menos, minha pronúncia melhorou. Você vai ver o seu progresso também na parte de pronúncia de inglês. E o sétimo é, tente conseguir um amigo que tenha o inglês como língua nativa. Então, isso vai te ajudar a desenvolver mais também essa parte de fluência, tá? Você conversando com um amigo, você vai poder expressar mais, ou às vezes até por mensagem de texto você conversa, você vai digitar em inglês, você vai aprender as duas formas, não só falar, mas também vai aprender a escrever, e isso é muito bom. E o oitavo e último, mas não menos importante, é fale, tá? Não tenha vergonha de falar, fale. Toda vez que você tiver a oportunidade de praticar o inglês, fale. Não deixe de falar. Para falar a verdade, eu quando estava aprendendo inglês, eu tinha muita vergonha de falar e isso me travou um pouco no começo. Mas depois que eu perdi essa vergonha, que eu vi que todo mundo erra, que é normal errar, você vai deslanchar em inglês. A sua fluência vai melhorar muito. Então, fale, não tenha vergonha de falar. Quando você tiver a oportunidade, fale em inglês. Espero que vocês tenham gostado então dessas dicas de hoje. See you on the next video. Bye!